Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Temos o primeiro finalista da Eurocopa e saiu de um jogaço na tarde dessa terça-feira. É a Espanha, que derrotou a França por 2-1 na Allianz Arena e agora aguarda seu adversário que sairá do jogo de amanhã entre Inglaterra e Holanda. Vamos contar um pouco da história desse jogo e também algumas observações táticas na nossa análise de hoje. Não esquece do like, nem de se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez. Começando com as escalações. A Espanha tinha 2 problemas de jogadores suspensos e 1 lesionado. Na lateral direita, jogou o Jesus Navas no lugar do Carvajal. Na zaga, jogou o Nacho no lugar do Lenormand. E no meio, o Dani Olmo no lugar do Pedri. Havia uma preocupação muito grande com esse lado direito da defesa espanhola, porque eles iam encarar justamente o lado esquerdo da França, com o Théo Hernandez e o Mbappé, possivelmente o melhor lado esquerdo do mundo hoje. E aí vale a gente lembrar daquele dilema que nós levantamos, aquela discussão que levantamos na estratégia da França contra Portugal, expondo o seu lado direito, que tinha um Koundé como um lateral mais defensivo, ele que é zagueiro de origem, mas ninguém na recomposição por aquele lado, contra justamente a grande válvula de escape da seleção adversária, que era o Rafael Leão. E eu levantei a seguinte questão: será que induziu o adversário a atacar no seu lado mais exposto, porém com um jogador mais defensivo, é melhor? Ou fazer o jogador mais ofensivo do adversário marcar, subindo o seu lateral para o ataque, é mais benéfico? A Espanha escolheu a segunda opção. Tinha o Navas, que é um lateral que foi ponta a maior parte da carreira, e explorou o fato de que o Hernandez deixa muito espaço quando apoia e que o Mbappé não recompõe. Por mais que ele não corra para trás, ele não é empurrado para trás com o avanço do Navas, o Navas ele fica mais atento ali ao contra-ataque. O Navas tem liberdade para poder subir, beleza? Falando da escalação da França, 2 mudanças. O Rabiot voltou ao time, ele que cumpriu suspensão contra Portugal. O Camavinga, que o substituiu, voltou para o banco de reservas. E o Dembélé voltou a ser titular. O Griezmann, a exemplo do jogo da terceira rodada da fase de grupos, deixou o 11. Talvez pensando em ter mais força no meio, quando fosse se defender com os 3 volantes, mais velocidade nos contra-ataques, voltando a ter um ponta, inclusive o Dembélé, que for escolhido o melhor em campo contra Portugal. O Deschamps optou por essa escalação num 4-3-3. O jogo começou e o panorama que se imaginava foi o que aconteceu, pelo menos nos primeiros 25 minutos. A Espanha tendo mais a posse, a França se defendendo e tentando reagir nos contra-ataques. Com 5 minutos jogados, a Espanha construiu sua melhor chance com o Yamal cruzando no segundo pau e o Fabian Ruiz de cabeça desperdiçando oportunidade. Num lance muito parecido, a França fez 1-0. Mbappé encarando a marcação, enxergou o Kolo Muani entre o Cucurella e o Laporte. O atacante francês subiu mais que todo mundo, marcou o primeiro gol de bola rolando, da França nessa Euro. Sem contar, é claro, os gols contra, mas assim, gols com autoria de jogadores franceses com bola rolando. Estatística maluca, mas que vale ressaltar. Como um time com tais estatísticas conseguiu chegar na semifinal. Com 1-0 no placar e o encaixe natural de jogo em que o time que normalmente se defende teria o contra-ataque e o time que gosta da bola teria que correr atrás, a situação ficava favorável para o time do Didier Deschamps. Mas a vantagem não durou muito tempo. Aos 20, Lamine Yamal, num belíssimo chute de fora da área, um golaço, deixou tudo igual. E se tornou inclusive o jogador mais jovem a marcar uma partida de Euro, ele que vai completar 17 anos no próximo sábado, véspera da final. Aos 25, em outra jogada que nasceu pela direita, aliás, vale o registro, além de atacar mais pela direita por explorar a falta de cobertura do Mbappé à esquerda da defesa, sempre que o Cucurella, na esquerda do ataque espanhol, pegava na bola, ouvíamos vaias. Talvez por conta do possível pênalti cometido por ele, e não marcado contra a Alemanha. Vale lembrar que a Euro acontece na Alemanha, haviam muitos alemães no estádio, então a perseguição em cima do lateral do Chelsea aconteceu. Mas enfim, jogada nasceu pela direita, sobrou para o Dani Olmo na área, dominou, driblou, bateu para o gol com o desvio do Koundé. Uma bola já tinha a direção das redes, o gol não foi creditado contra, mas sim com a autoria do camisa 10 espanhol. Aqui também cabe um comentário pessoal.
o Olmo é melhor que o Pedri para fazer essa função do camisa 10. O Pedri é um pouco mais número 8, é um meia mais armador. O Olmo é um meia atacante, ele funciona melhor jogando entre linhas. No final das contas, a lesão que tirou o Pedri da Euro meio que beneficiou a Espanha nesse sentido. E aí a França se viu obrigada a se lançar para o ataque. E me chamou a atenção, desde o jogo contra a Alemanha, o trabalho sem bola da Espanha, que nem sempre é aquela marcação-pressão. O time recua as linhas também para poder atrair a defesa do adversário para uma posição mais adiantada e poder explorar as costas desses defensores com velocidade, tanto do Nico Williams quanto do Lamine Yamal. Inclusive, quando a recomposição é feita às pressas, quem estiver mais próximo do setor que precisa ser coberto faz essa compensação. Eu anotei aqui, na altura dos 30 do primeiro tempo, a gente viu o Olmo recompor pela esquerda, porque o Nico tinha feito uma jogada e estava numa posição mais ali do centro à direita, e aí para não se perder tempo com essa troca de posição entre os dois, voltando para os seus posicionamentos originais, eles montaram o 4-4-2 com essa troca. O Olmo na frente do Cucurella, o Nico ao lado do Morata. Depois que a bola saiu, eles voltaram para os seus posicionamentos naturais. No fim do primeiro tempo, a Espanha tinha 56% de posse de bola contra 44% da França, tinha finalizado 5 vezes contra 3 e apenas as finalizações que balançaram as redes foram no alvo. 2 para Roja e 1 para os Le Bleus. No segundo tempo, vimos uma França frequentar mais o campo de ataque, inclusive nas primeiras substituições do Deschamps, ele sacou o Kanté, o Rabiot e o Kolo Muani e pôs no time o Camavinga, o Griezmann e o Barcola. Com isso, volta ao 4-2-3-1. A França, além de ter recomposição pelos dois lados, com o Dembélé e com o Barcola, passou a ter um 10, né, no caso o próprio Griezmann, e um Mbappé mais próximo do gol, com um pouco mais de liberdade. O De La Fuente respondeu com o Merino e o Oyarzabal nos lugares do Olmo e do Morata. Antes já tinha perdido o Navas machucado e posto o Vivian no jogo. A última cartada do Deschamps foi o Giroud no lugar do Dembélé, mas eu não achei uma boa mexida. O time perdeu profundidade pela direita, haja visto que já tinha mudado a posição do Mbappé, que foi lançado apenas uma vez, né, atacando espaço, e não tinha um lateral ofensivo para pôr naquele setor. Com isso, a França passou para um 4-4-2, novamente com o Griezmann aberto por ali, como já não tinha dado certo contra a Bélgica. A melhor chance da França no segundo tempo foi uma finalização frontal da entrada da área com o Theo Hernandez, que subiu demais. A Espanha se contentou com os contra-ataques, não criou mais do que uma finalização do Lamine Yamal, que também foi longe da meta. O segundo tempo não foi tão bom quanto o primeiro, muito pelo cansaço da França e da inversão de papéis. O time acostumado a defender e reagir precisava construir e não tinha perna para isso. E o time que tinha válvulas de escape para o contra-ataque, mas gosta mais de ter a bola, parava numa defesa que, apesar de ter sofrido 2 gols hoje, é conhecida pela sua solidez. Só tinha sofrido 1 gol até então na Euro. Nos acréscimos, o Yamal e o Williams saíram para as entradas do Ferran Torres e do Zubimendi. O Yamal, inclusive, foi o melhor em campo. Ele já tinha cometido uma falta e tomado cartão amarelo para parar um contra-ataque. O técnico achou por bem preservar suas principais peças, já pensando numa eventual classificação para a final, que àquela altura já estava bem próxima, além de reoxigenar o ataque para tentar manter a bola nos pés ali nos últimos segundos. Houve tempo só para uma última tentativa da França, né, com o Griezmann de cabeça, mas a bola saiu por cima do gol. E foi isso. Espanha finalista, 100% de aproveitamento na competição, 6 jogos, 6 vitórias. Sim, a vitória contra a Alemanha foi somente na prorrogação, não foi nos 90, mas vai contar para a história como uma vitória. E a Espanha vem jogando o melhor futebol dessa Euro até aqui, finalista com totais méritos. Um time muito diferente do entediante e arame liso time do Luiz Henrique no último ciclo, e que pode conquistar com essa geração e com esse novo técnico, o Luis de la Fuente, seu segundo título. Lembrando que a Espanha é a atual campeã da Nations League, inclusive usa o patch relembrando esse feito. A França faltou futebol nessa Euro. Continuo batendo na tecla de que a França não deve ser cobrada pelo que a gente queria que ela fosse, pelo material humano que ela tem, porque a França do Deschamps é o time que é. É um time com uma defesa forte, com um meio-campo voluntarioso que marca mais do que cria e com um ataque rápido. Deposita nos seus principais jogadores de ataque a responsabilidade de decidir jogos, abriu o placar cedo hoje, não conseguiu administrar a vantagem
viu essa vantagem derreter em 20 minutos, mas ainda assim conseguiu alcançar uma semifinal. E amanhã veremos quem será o adversário da Fúria, se será a Holanda, reeditando a final da Copa do Mundo de 2010, ou se será a Inglaterra, que chegaria à sua segunda final de Euro consecutiva. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!